Salve pessoal, então aqui na aula 6, né, a gente vai estudar aí alguns fenômenos aí responsáveis aí pela visão das coisas, né? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar aí com a ótica, né? Ótica geométrica e ótica física, né? Os quatro primeiros fenômenos aí que a gente vai estudar é a refração, que é a luz quando ela atravessa de um meio para o outro, a reflexão, né, quando ela bate e volta, né, e para o meio de onde ela veio, né, a polarização, que é um alinhamento aí dos campos elétricos e magnéticos da onda, e o espalhamento da luz, né, que é, por exemplo, responsável aí pelo nosso céu ser azul, né, o comprimento de onda ele azul, ele pode se espalhar aí na atmosfera. Então a gente vai dar uma olhada aí nesses quatro fenômenos. A primeira coisa importante a entender é como se processa a visão, né? A gente enxerga a luz, né? A luz visível, né? É o comprimento de onda de mais ou menos de 400 a 700 nanômetros, que é o que a gente enxerga, né? Isso aí varia também um pouco de pessoa para pessoa e tal, né? E quando o objeto ele emite onda eletromagnética nessa faixa, né, de 400 a 700 nanômetros, você consegue ver ele diretamente. É o caso das estrelas, né, do Sol, né, que é a nossa estrela aqui, né, é uma lâmpada, uma vela, uma lanterna. Então são classificados aí como fonte de luz primária, porque emite o espectro visível, né, emite onda eletromagnética de 400 a 700 nanômetros, que é o que você enxerga. Já se o objeto ele não emitir esse tipo essa faixa de frequência, porém ele refletir a de outro objeto, aí ele é uma fonte de luz secundária. Você vai conseguir ver, né? Uma cadeira, você vê ela numa sala iluminada porque ela vai refletir a luz da lâmpada para o seu olho. Né? Um peixe você consegue ver porque ele reflete a luz do sol ou da lâmpada para o seu olho. Então, objetos que não emitem onda eletromagnética aí na faixa visível, né? E refletem a luz é considerado aí fonte de luz secundária, como exemplo os planetas, né? A Lua, né? A Lua a gente só enxerga ela porque ela reflete a luz do Sol, né? Ela não tem luz própria. Então são fontes de luz secundária, as pessoas, os objetos em geral à nossa volta. O primeiro fenômeno aí dos quatro que a gente vai ver é a reflexão da luz, né, que ela está relacionada à visão, né? Existem dois tipos de reflexão: a difusa, que é em superfícies irregulares, que em geral, né, as superfícies elas são irregulares, e a outra reflexão é a regular, que é quando acontece, por exemplo, em espelhos, né? O feixe entra paralelo, ele continua paralelo depois da incidência, né? Emerge paralelo. Isso daí, se a superfície ela for polida, né, for regular, isso daí vai acontecer. A reflexão, ela tem duas leis aí que regem ela, né? A primeira coisa importante é que o raio incidente e o refletido e a normal, né? Essa normal é uma perpendicular ao plano de incidência, né? Eles estão no mesmo plano. Raio incidente, refletido e a normal, eles estão no mesmo plano. Né? Não acontece aí do raio refletido ele sair do plano, né, de incidência. E a outra coisa importante é que esse ângulo de incidência e de reflexão eles são iguais. Se o raio entrar aqui com 30 graus de ângulo de incidência com a normal, ele vai refletir aqui também com 30 graus com a normal. Cores dos objetos, né?
Então a gente viu aí que a gente pode classificar o espectro eletromagnético, né, de forma básica em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Alguns autores aí não utilizam o anil, né? Junta aí o anil junto com o azul, né? Mas são, em geral, a maioria usa 7 cores mesmo. Então o que acontece? A luz, né, do sol, das lâmpadas, das velas, é uma luz policromática. Ela tem várias cores, ela tem todas as cores, é a luz branca. A luz branca a gente chama ela de policromática. Ela é a união de todas as cores, né? Quando essa luz ela incide no objeto e o objeto absorve parte dessas frequências, né, dessas cores, e reflete uma específica, ele vai ter a cor da onda que ele reflete. Então, por exemplo, essa tartaruga aqui ela é verde porque incide luz branca, ela vai absorver vermelho, laranja, amarelo, né, azul, anil, violeta, ela absorve. Só que ela reflete o verde. O verde não é absorvido, então ele vai aparecer verde. Então, ó, quando você vê uma pessoa com a camisa verde, né, a camisa do Palmeiras aí, por que ela é verde? Porque ela reflete o verde, né, e as outras cores ela absorve, certo? Um objeto ele vai ser branco. Ele vai ser branco se ele refletir todas as cores, né? Então, o objeto ele é branco quando ele reflete todas as cores. Ele reflete tudo. Ele não absorve nada, né? Falar não absorve nada é complicado, né? Mas ele sempre vai absorver alguma coisa, né? Sempre vai absorver, mas ele é capaz de refletir todas as cores, pelo menos uma parcela de todas as cores. Aí o objeto ele fica branco. Por isso que se você tiver num dia quente, você tiver com a blusa branca, é interessante, né? Porque o branco aí não vai absorver muito a radiação solar, né? Ela vai acabar refletindo aí boa parte, né? Então faz sentido sim. Você usar roupa clara num dia muito ensolarado. Por outro lado, o objeto ele vai ser preto quando ele absorver as 7 cores e não refletir nada, certo? Então, preto ele é a ausência de onda eletromagnética, né? De onda eletromagnética refletida, né? Então, quando o objeto ele absorve todas as faixas e não reflete nenhuma delas, aí o objeto ele vai se apresentar escuro, né? Então, o preto ali, ele não existe uma onda eletromagnética preta, né? Existe ali a ausência da onda eletromagnética refletida, o objeto ali ele vai ficar preto. Então ele absorve tudo. Por isso que também, num dia ensolarado, você usar uma roupa escura, uma blusa preta, ela vai esquentar mais, né? Ela esquenta mais mesmo, né? Isso daí não é boato, não, né? Se tiver com a roupa escura, num dia ensolarado, ela vai esquentar bem mais rápido, porque ela absorve mais aí as ondas eletromagnéticas, né, do Sol. Outro fenômeno aí que a gente vai ver é a refração, né? A refração é quando a luz ela atravessa de um meio para o outro, né? Então, essa é quando ela atravessa de um meio para o outro, ocorre, né, o índice de refração aí, ele é diferente, né? A gente vai ver o que é esse índice aí logo logo. Então, o que acontece é que a velocidade da onda ela é alterada e ela acaba se curvando também, né? Fazendo aí uma curvatura, né? Vocês devem ter visto aí uma caneta dentro de um copo d'água, né? Vários exemplos aí que a gente vê a refração acontecer. A luz passando por uma janela de vidro, né? Já é um exemplo aí de refração, né?
a luz entrando na água de uma piscina, um exemplo de refração e assim por diante. O índice de refração ele está associado aí com a facilidade da onda eletromagnética se mover no meio, né? No vácuo e no ar também, né? No ar a gente considera o índice de refração 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz ela se propaga com a maior velocidade possível, né? O índice de refração ele é adimensional, ele não tem unidade, ele é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Aí eu tenho, quanto maior o valor dele, mais lenta é a luz. Então aqui no ar é praticamente a mesma velocidade do vácuo, né? Ela cai um pouquinho, mas é desprezível aí, na maioria dos casos. Na água, a velocidade da luz aqui ela diminui, né? A onda eletromagnética tem sua luz diminuída. No vidro aqui diminui mais ainda. Na glicerina aqui também diminui mais. Aí já no álcool já abaixa um pouco, né? No diamante aqui também é um valor alto, no acrílico, né? Então, esse índice de refração, quanto maior ele for, mais dificuldade a onda ela tem de se propagar, né? Ela vai se propagar mais lenta no meio. Agora, a questão do ângulo, né? O fato da onda eletromagnética, quando ela passa de um meio para o outro, o fato da velocidade ela diminuir, né? Ou aumentar também, pode acontecer, né? O fato da velocidade não ser a mesma influencia no ângulo com a normal do raio incidente e no raio refratado. Isso daí é descrito pela lei de Snell, né? Então ela fala aqui, né, que o ângulo de abertura é inversamente proporcional ao índice de refração, né? O seno dele, né? Você calcula para fins de cálculo aí o seno, mas quanto maior o ângulo, né, quer dizer que menor é o índice de refração no meio. Então, nesse desenho aqui que eu tenho, o índice de refração 1, eu já sei que ele é menor do que o índice de refração 2, por causa do ângulo. O ângulo aqui ele é maior. O ângulo de abertura ele é proporcional aí à velocidade, né, o seno do ângulo de abertura. Então, quanto mais rápido a onda, maior o ângulo. Então aqui a gente vê que a onda é mais rápida no meio 1 do que no meio 2. E a outra coisa que muda também é o comprimento de onda. O comprimento de onda ela é alterado na refração. A frequência da onda não muda, né? Isso daí é uma coisa importante. Tem muitas aplicações. Se uma onda eletromagnética ela entra numa fibra ótica, por exemplo, né, que é uma resina ali, a frequência ela não vai alterar. Porém, o comprimento de onda vai alterar, né? Se uma onda eletromagnética ela vem do ar e entra numa fibra ótica, né, o índice de refração é maior e o comprimento de onda é menor na fibra ótica, né? Então, o comprimento de onda ele altera quando ocorre refração, né? Então, ele vai ser proporcional ao ângulo também, né, ao seno do ângulo. Princípio de Huygens. Isso daí é uma das formulações, né, para explicar como a onda se propaga, né? Segundo esse princípio de Huygens aqui, cada ponto da frente de onda ela funciona como uma nova fonte, né? Então eu tenho aqui uma frente de onda, né, num tempo t1. Cada pontinho desse aqui ele funciona como uma nova fonte de ondas, né? E aí isso aí vai formar uma nova frente de onda em T2. Então isso daí é o chamado princípio de Huygens, né? O terceiro fenômeno aí que a gente vai ver é o fenômeno da polarização. Uma onda eletromagnética ela tem os campos elétrico e magnético oscilando em todas as direções possíveis, todas.
Porém, é possível usar dispositivos aí que tem o nome aí de polaroids, né? E travar a onda para ela oscilar apenas num plano. Então o nome disso daí é polarização, quando eu obrigo a onda a ela vibrar apenas num plano preferencial, ou também pode ser em dois planos, né? Aí é chamado de polarização circular, né? A gente vai comentar aí. Aqui tem, né? Se eu travar ela num plano, é chamado de polarização linear, circular em dois planos ortogonais, né? E elíptica também em dois planos, só que com intensidade diferente, né? Isso daí tem aplicação. A gente pode citar, por exemplo, radiotransmissão. Se você tiver aí com um transmissor de rádio, né, de radiocomunicação, se tiver chovendo, por exemplo, a onda se propaga melhor aí com polarização circular. Né? Num dia calmo, você pode trabalhar aí com polarização linear mesmo. Né? Então, isso daí influencia a propagação da onda eletromagnética. E o mais importante, é usado, por exemplo, nesses óculos anti-reflexo, né, por exemplo, e outros tipos de dispositivo aí parecidos. A gente vai explicar aí como funciona isso. O óculos anti-reflexo, né? O que acontece? Ele é formado de um material que só deixa a onda passar em determinada direção, né? Só numa determinada direção a onda passa. Se ela vier, a onda eletromagnética vier numa direção diferente, ela é bloqueada, ou no mínimo mitigada, né? A gente evitar completamente que passe é difícil, mas ele mitiga qualquer outra direção que não seja preferencial aí que foi feita, construído aí o óculos. Tá vendo? Então nessa azul aqui ele deixa passar porque está na direção do material aí que foi feito o óculos. Já a vermelha aqui ela não passa. Aí agora como que isso daí auxilia a gente não ter reflexo, né? O reflexo, né, aqueles flashes, né, de luz que incomodam aí quando você dirige um carro, por exemplo, ele acontece quando a luz do sol, né, ela bate aí num obstáculo e vai para o seu olho, né, né? Então você está dirigindo ali, aí você tem uma placa, a luz do sol bate na placa e te dá aquele flash de luz no seu olho ali, né? Você fica quase cego ali na hora que está dirigindo. Como evitar isso? Então é o seguinte, você tem a luz do sol ela não é polarizada, né? Então quando a luz do sol, né, a luz do sol ela emite, né, e incide, né, o sol emite a luz e ela incide num obstáculo, na hora da reflexão a onda ela vai se polarizar. Só que ela se polariza em qualquer direção. Dificilmente ela vai, né, se polarizar na direção do funcionamento do seu óculos, né? Seria muita sorte, né, de você ter aí 360 graus aí, de ter, né, muitos graus aí, muitas direções para o feixe, né? E ela bater aqui e ficar justamente polarizada na direção do óculos. Então o que vai acontecer com essa onda é que o óculos não vai deixar passar. Ele vai mitigar essa onda. Né? Então, quando a luz do sol ela bate num obstáculo, ela se polariza, né? Mas se polariza numa direção qualquer. Né? Aí, como provavelmente essa direção não vai ser a do óculos, que é uma direção única, ela vai ser mitigada. Né? Então, você vai mitigar os reflexos, né? Aqueles reflexos violentos, né? que cegam, né? Por outro lado, a luz proveniente do sol, não é normal, ela passa normalmente, né? E você consegue enxergar, né? E vai passar aqui no óculos e você consegue enxergar a luz proveniente do sol e das outras reflexões difusas aí também. Né? Então o óculos ele funciona dessa forma, né? O óculos Polaroid.
Matematicamente, o que controla isso daí é a lei de Malus, né? É uma lei aí que a gente vai usar aí nos exercícios. Então aqui você tem uma onda não polarizada, né? Aí você vai polarizar a onda, né, numa certa direção, aí ela vai entrar já polarizada aí num segundo polaroide. Aí esse polaroide, dependendo do ângulo que você coloca aqui, vai passar uma parte da onda ou não, né? Se você colocar, por exemplo, ela chegou aqui com esse ângulo. Se você girar o polaroide de um ângulo de 90 graus em relação à entrada, você lembra aí que cosseno de 90 vale zero, então não passa nada, né? Não passa nada, só para esse ângulo de 90 graus. Agora, se for outro ângulo, você vai ter que calcular a projeção, né? Você projeta aqui no eixo aqui do polaroide e calcula. Para o campo elétrico, você só projeta aí com cosseno mesmo, né? Usando o cosseno. Só passa a componente cossenoidal, né? Já a intensidade da luz, que é o watt por metro quadrado, como ela depende do quadrado do campo elétrico, né? Se você pegar essa fórmula aqui e elevar ao quadrado, você pode obter essa outra fórmula aqui, né? Que é para a intensidade. Então, qual das duas fórmulas usar? Depende do problema. Se no problema tiver falando de campo elétrico, é usar essa fórmula aqui que não tem nada ao quadrado. Já se estiver falando de intensidade, vai ter que usar outra aqui que tem um cosseno aqui ao quadrado. A intensidade aí é watt por metro quadrado e campo elétrico aí volt por metro, por exemplo. Por último, aqui a gente vai ver o espalhamento da luz. O espalhamento da luz, ele ocorre, né, quando você tem aqui a luz branca, né, e as partículas, né, do meio, elas vibram em ressonância com alguma faixa de frequência da luz branca, por exemplo. É o caso do nosso céu, do motivo dele ser azul. O que acontece? A luz branca ela entra, né? Ela entra na atmosfera. As partículas da atmosfera elas têm uma vibração, né, uma frequência de vibração que é parecida com a frequência da própria luz azul. Então a luz azul ela vai entrar em ressonância com essas partículas da atmosfera e ela vai começar a ser espalhada para tudo quanto é lado, né? Então isso daí faz o céu ficar azul aí durante o dia, quando você tem o sol visando a Terra, né? Já de noite você não tem a luz do sol, você não vai ter essa ressonância aí. Uma curiosidade aí, no início do dia, né, no nascer do sol e no pôr do sol, você vê que o céu ele fica mais avermelhado, ele não fica azulado. Ele fica meio avermelhado. Por que isso acontece? Porque quando o sol ele está nascendo ou se pondo, a luz azul ela já espalhou em outra parte do planeta. A luz que está chegando ali para você é uma luz já sem o azul. Então, quando o sol está nascendo ou está se pondo, a luz azul ela já se espalhou em outro lugar do planeta, lá onde o sol está a pino, né? Onde está meio-dia, 1 da tarde, 11 da manhã. Nesse horário a luz já espalhou lá, e aí quando está o sol se pondo ali para você, a luz ela já espalhou. A luz azul ela já espalhou, então vai chegar para você a luz branca sem o azul que fica avermelhada. Então por isso que no nascer do sol e no pôr do sol, o céu ele fica meio avermelhado, porque a luz azul ela já se espalhou em outro lugar onde está num horário diferente, né? Onde é meio-dia e tudo mais. Reflexão total da luz. Então isso daqui é um mecanismo bem importante, aí tem muita aplicação na indústria, principalmente nas fibras óticas, né? Então é o seguinte, um raio de luz, quando ele está num meio com índice de refração maior do que um outro meio,
pode acontecer um determinado ângulo, né, de incidência, onde a luz ela não consegue atravessar, né, onde o raio ele é refletido de volta para o mesmo meio. Então isso daí é determinado aplicando a lei de Snell, né? Então aqui você tem, por exemplo, uma resina aí de uma fibra ótica, né? E aqui fora você tem o ar, por exemplo, né? Então, como o índice de refração do ar é menor, o ângulo tende a abrir mais aqui fora do que dentro. Então, quando a onda ela chegar aqui na interface, ela vai refratar e ela vai abrir o ângulo. Só que existe aqui o ângulo chamado limite, ó, né? Conforme você vai aumentando o ângulo de incidência, vai aumentando aí o ângulo de refração, o ângulo de saída ali da luz. Só que existe um limite, que é quando você atinge o ângulo de 90 graus. A partir daí, se você continuar aumentando o ângulo de incidência, né, por exemplo, jogar a luz aqui nesse ponto E, aumentou mais ainda o ângulo de incidência com a normal, né, que é com a vertical, a luz ela vai bater e vai voltar. Isso daí é utilizado aí na fibra ótica para transmitir informação, né? Isso daí é calculado usando a lei de Snell e colocando o ângulo de refração como 90 graus. Aí você obtém isso daqui. O seno do ângulo limite é um índice de refração menor, né? E sobre um índice de refração maior, né? Que é onde a luz ela vai ficar propagando ali, refletindo, né? Isso daí explica, por exemplo, a visão das miragens, né? Em dias muito quentes, né? Essas miragens, esses espelhamentos, né, no chão, né? E é utilizado aí principalmente para fibra ótica, né? Então a fibra ótica ela tem duas camadas de resina, né? Ela tem um núcleo e tem uma interface. Aliás, ele tem um núcleo e uma casca, né? E a luz ela reflete ali na interface entre as duas. O índice de refração do núcleo ele é sempre maior do que o da casca, né, da fibra, né? Então isso daqui é importantíssimo. No funcionamento de uma fibra ótica, essa parte interna, que é onde a luz ela fica ricocheteando aqui, ela tem que ter um índice de refração maior do que o externo, do que o da casca da fibra, né? E a luz ela vai batendo aqui sempre na interface. Repare que a fibra ela tem uma limitação, você não pode ficar torcendo muito ela, senão você pode alterar esse ângulo, né, de incidência, né? Então é diferente de um fio de cobre. Quando você transmite informação num fio de cobre, você pode torcer, fazer um ângulo de quase 180 graus aí no fio de cobre, fazer um ângulo absurdo em cima dele ali. Já numa fibra ótica, você não pode ficar pegando um pedaço da fibra e ficar torcendo ela, não. Que você altera esse ângulo de incidência e a luz ela para de propagar. Ela vai escapar aqui pela interface e vai parar lá na casca mesmo, né? Então, isso daí é uma característica importante aí da fibra ótica, né? Então, é isso daí, né? Aqui, ó. Ângulo de incidência maior do que a normal, então a luz ela fica se propagando com a velocidade muito alta, velocidade aí próxima a 200 mil km por segundo, né? Depende do material que a fibra é feita, né? Do que o núcleo é feito, a velocidade de transmissão. A velocidade da luz no vácuo e no ar, 300 mil km por segundo. Dentro da fibra é menor, né? Vai oscilar em torno aí de 200 mil, dependendo do material, né? Do índice de refração do material com que ela é feita. Tá vendo? Então aqui você vê a trajetória da luz, né? Repare que você não pode torcer muito a fibra, senão se altera esses ângulos aqui e a luz ela para, você interrompe aí a passagem da luz. Então hoje em dia é muito usado aí, né, na internet, em telecomunicações em geral, né? Há décadas atrás usava cobre,
cobre ele tem oxidação, ele tem interferência, ele tem uma série de coisas aí que atrapalham, né? Até o furto, né? Antigamente era comum aí a telefonia era toda por fios de cobre, né? E ocorria muito furto, né? Do cabo de cobre, né? O pessoal cortava lá, as famílias ficavam sem telefone, né? Da rua, né? O cobre era muito utilizado, era muito furtado também. Hoje em dia já caiu em desuso e essa transmissão aí de dados aí praticamente é feita aí por fibra ótica e satélite também, né? Também é muito utilizado. E dentro de uma cidade aí, fibra ótica aí é o que mais ocorre aí, principalmente com internet e algumas televisões aí também por assinatura. Então é isso daí, pessoal. A gente vai ver aí alguns exercícios, né, para poder trabalhar esse assunto.